Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, pessoal, como é que vocês estão no dia de hoje? Tão bem? Tão mal? Sempre estejam deixando aqui embaixo nos comentários. Como eu sempre peço aqui para vocês. Hoje tá um pouco corrido aqui para eu trazer vídeo para vocês. Mas eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aqui, como de costume, dessa vez com 6 reações. Realmente é muito menos reações aí do que eu costumo trazer. Mas essas daí foram todas as reações aí que eu encontrei para fazer desse vídeo específico aqui. E eu resolvi trazer esse vídeo aí porque bate com o tema aí que eu lancei aí no meu último vídeo. E eu percebi naquele vídeo que muita gente não conhecia a maioria, praticamente todos os personagens. A maioria dos canais de react aí que eu fiz, que eu coloquei no vídeo, não sabia basicamente nada sobre a maioria. Foi assustador para mim e meio estranho perceber que o povo tem tão pouco conhecimento sobre esses desenhos aí, que basicamente todos esses desenhos aí têm praticamente mais de uma década de existência. Alguns têm até mais de uma década, praticamente. Então, para mim, eu fiquei meio surpreso de ver que os outros não conheciam esse desenho. Esses desenhos aí, no caso. Mas, de qualquer forma, eu venho trazer aqui para vocês esse multi-react de 6 reações da história de Over the Garden Wall, O Segredo Além do Jardim, do canal Conversa Tum, Hora da História, Hora Cartoon, lá o canal do Nadote. Um canal aí que não é a primeira vez que eu trago no canal, é um canal realmente bom aí para falar sobre histórias muito bem resumidas e com uma ótima edição aí contando a história muito bem. Então, se vocês gostarem do vídeo aí, como sempre, deixem o like, se inscrevam no canal para sempre que tá me ajudando, me apoiando, me motivando a trazer cada vez mais vídeos. Mas, já tendo falado tudo que eu preciso aqui, fiquem agora com o multi-react, pessoal. Os dois irmãos, Wirt e Greg, caminhavam pela mata. Enquanto Greg não sabia como chamar o seu novo sapo, Wirt fica desesperado quando percebe que eles estão perdidos. E logo eles ouvem um barulho e era um lenhador sinistro cortando uma árvore que parecia estar sangrando. E nesse momento uma passarinha azul que estava logo acima deles começa a falar, oferecendo ajuda para eles. Wirt não entende como que uma passarinha consegue falar, mas isso não era tão importante naquele momento, porque o lenhador estava ali e acaba encontrando eles, dizendo que aquele lugar, o desconhecido, não é um lugar para crianças. E por fim acaba convidando eles até a sua casa para que eles pudessem ficar protegidos. O Greg até faz um caminho com suas balas para que eles não se percam. E lá dentro o lenhador conta a sua verdadeira história, que ele segue cortando as árvores de Edelwood para alimentar com seu óleo a chama jamais apagada da sua lanterna. E claro que o Wirt achou que aquele velho estava louco e falou pro Greg que eles deveriam fugir dali, mas o lenhador escutou e disse que se eles quisessem ir eles poderiam, mas que ele não recomendava, que a fera buscava por almas perdidas assim como eles. Então o lenhador vai fazer o seu óleo enquanto o Wirt fica lá pensativo e o Greg vai atrás do seu sapo que ele perdeu. Então ele o encontra dentro de um barril, mas logo aparece isso daí. Você tem olhos lindos. Esse monstro horrendo segue o Greg até dentro da casa do lenhador. E ele tenta ajudar, mas o Greg acaba golpeando ele e ele fica inconsciente. Então eles acabam lá no moinho e percebem que o que ele quer na verdade são os doces do Greg. Então o Greg genialmente usa o seu último doce para jogá-lo no meio do moinho. Isso faz com que ele vomite uma pequena tartaruga. E aí eles descobrem que na verdade ele é apenas um cachorro normal. O lenhador fica muito triste pelo seu moinho que acabou sendo destruído, mas o Greg diz que pelo menos a questão da fera havia sido resolvida. Só que aquilo não era a fera da qual o lenhador falava. Ela era muito pior, o vazio da noite, a morte da esperança. E assim o lenhador pede para que eles partam e saiam o mais rápido possível daquela mata. No dia seguinte os garotos andavam tranquilo, quando Wirt encontra uma placa dizendo que havia uma cidade ali perto. Enquanto isso
isso, Greg escutou uma voz vinda do meio do arbusto. E era a Beatriz, a mesma passarinha de antes. O Greg acaba libertando ela e ela diz que ela deve um favor para eles agora. E sabendo que eles estavam perdidos, ela decide ajudá-los, dizendo que iria levá-los até a Adelaide, uma mulher muito boa que poderia ajudá-los. Só que o Wirt negou a fazer isso. Ele queria ir até aquela cidade da placa. E chegando lá, parecia ser uma cidade fantasma, não havia ninguém. Até que eles escutaram uma cantoria dentro de um celeiro. E lá estavam diversas pessoas com cabeças de abóboras e os gatinhos pretos também. E ao entrar, uma mulher disse para o Wirt que ela achava que ele se juntou muito cedo para aquela festa. E ele não entendeu o que ela estava querendo dizer. E só disse que precisava ir embora. Só que nesse momento todo mundo se voltou para ele, fecharam as portas e o líder julgou seus atos ali em sua cidade e decidiu que eles eram culpados por invasão, perturbação da paz e por terem pisado nas suas abóboras. E a punição para isso seria algumas horas de trabalho braçal. Peraí, o quê? Jura? E o último trabalho que eles tinham era cavar alguns buracos. A Beatriz disse que eles iriam enterrá-los ali. O Wirt não acreditou nela, mas logo viu que havia um esqueleto ali embaixo. E quando eles iriam fugir, chegaram as pessoas de abóbora. Rapidamente, a Beatriz e o Greg conseguem escapar e estão fugindo, quando daquele buraco saltam aqueles esqueletos que parecem ter ganhado vida. Bom, ou quase isso. Então eles colocam em sua cabeça uma abóbora e todos ali agradecem ao Wirt e o Greg, mas dizendo que um dia eles também se uniriam a eles. Logo o Wirt se encontra com o Greg e a Beatriz e eles continuam caminhando. A Beatriz começa a discutir com o Wirt dizendo que ele faz tudo o que os outros mandam. E nesse meio tempo o Greg acaba sumindo de vista. Então eles procurando acabam chegando até uma escola de animais. A professora convida eles, mas a Beatriz diz que eles não podem. Só que como o Wirt estava bravo com ela, ele acaba decidindo entrar e ficar ali na aula. E aquela professora comentou um pouco sobre o sujeito que ela estava apaixonada. Enquanto isso, o Greg estava sendo perseguido por um gorila junto com outros animais. E ao final eles acabaram se reencontrando para o almoço, para comer Batatas e melado. E nesse momento chegou o pai da professora levando todos os instrumentos dos alunos, dizendo que eles estavam na escola para aprender e não se divertir. E logo todos foram dormir. E nesse momento a Beatriz se desculpou com o Wirt. E com os três juntos novamente, eles acabam descobrindo que o pai da professora na verdade não era mau. Na verdade, aquele era seu último recurso. Ele iria vender aqueles instrumentos para conseguir continuar financiando a escola. Este que acabou dormindo sob seu paletó acabou acordando sem nenhum instrumento ao seu lado. Mas isso era para uma boa razão. Os garotos haviam organizado uma apresentação para arrecadar fundos para a escola, o que acabou dando muito certo. E eles descobrem também que o gorila na verdade era o namorado da professora, que tinha ficado preso naquela fantasia e ele só estava querendo ajuda. E por fim tudo acabou muito bem. Eles então seguiram seu caminho até uma estranha taverna. E o engraçado dela é que todo mundo ali era chamado pelo nome da sua profissão, como o açougueiro, o padeiro, a parteira e até mesmo o assaltante. Quando perguntaram para Wirt o que ele era, ele não sabia responder, mas logo depois de contar as suas histórias, eles o nomearam como o peregrino, o viajante em sua jornada sagrada, o herói do seu próprio destino, e eles queriam saber mais histórias dele. E o Wirt contou que ele havia conhecido um lenhador que os alertou sobre a existência da fera. E ao escutar isso, eles disseram que todos sabiam sobre a fera, que ela espreita lá fora na escuridão, buscando por almas perdidas, transformando ela em árvores para assim alimentar a chama do seu lampião. E o Wirt ficou confuso, dizendo que quem tinha um lampião era o lenhador e não a fera. E a taverneira diz que quem carrega o lampião só pode ser a fera. E nesse momento eles escutaram o grito da Beatriz, e por isso roubaram um cavalo
cavalo para resgatá-la. E ao entrar na mata, eles veem aquela medonha árvore novamente, a Beatriz ali caída e o lenhador ao seu lado. Então eles deduzem que o lenhador iria transformá-la em uma daquelas árvores. E assim eles o atacam e salvam a Beatriz. Só que logo podemos ver que realmente o lenhador não é a fera, pois a mesma aparece para ele. Em uma discussão ele relembra que o lenhador não pode deixar a chama se apagar, porque se isso acontecer, a alma da sua filha também se apagará. E agora ele deveria dizer para onde havia ido as crianças. E o lenhador pede para a fera os deixarem em paz. Os garotos seguiram sua viagem, chegando à mansão de Endicott, um velho milionário que contou que quanto mais dinheiro ele ganhava, maior a sua mansão ficava. E dessa forma ele se sentia cada vez mais só e mais perdido. Enquanto isso, o Wirt e o Greg fingiam ser sobrinhos do Endicott, o que eles não sabiam por quê, mas a Beatriz planejava roubar o velho porque eles precisavam de dinheiro para pagar a balsa que os levariam até Adelaide. O Wirt, claro, não aceitou aquilo de primeira, mas até mesmo o cavalo que ele havia roubado disse que queria roubar também. Fred é um cavalo falante, ele faz o que ele quiser. Eu quero roubar. E afinal das contas era apenas 2 centavos, o que não iria fazer nenhuma diferença na fortuna do Endicott. E ele nesse momento conta sobre um estranho acontecimento. Um dia, quando estava passeando pela sua mansão, ele entrou em um quarto que ele jamais havia visto. E lá havia um quadro de uma linda moça que ele se apaixonou à primeira vista. Mas aparentemente ela era uma fantasma. Então o Endicott junto com o Greg vão atrás desse quadro, enquanto o Wirt e a Beatriz vão atrás de dinheiro. E nesse momento juntos eles acabam compartilhando seus segredos obscuros. A Beatriz revela que na verdade ela era uma humana, mas um dia jogou uma pedra em um passarinho azul e acabou sendo amaldiçoada. E não só ela, mas toda a sua família viraram passarinhos azuis. E era por isso que ela estava indo até Adelaide para desfazer essa maldição. O Wirt então revela que ele gosta de uma garota e recita poesia sozinho no seu quarto. Já o Endicott com o Greg, o cavalo, acabam encontrando o quarto da tal fantasma. E com certeza essa história estava mal contada, quando de repente aquela mulher aparece. E ela não era uma fantasma, mas sim a verdadeira dona daquela casa. Acontece que os dois eram grandes empresários da indústria de chá, e as suas mansões ficaram tão grandes que acabaram se unindo. E os dois acabam se apaixonando naquele momento, dando um beijo. E quando o Wirt e o Greg partem, o cavalo Fred acaba ficando na mansão porque ele iria trabalhar lá agora. E o Greg recebe 1 centavo de cada milionário, que é o suficiente para eles pegarem a barca. Bom, teriam se o Greg não tivesse jogado eles fora. A aventura continua com eles já a bordo da balsa com destino a Adelaide. E o engraçado é que eram todos sapos vestidinhos ali. E o Greg começa a se perguntar o porquê o sapo dele é tão diferente. Só que nem demora muito e a polícia já aparece porque eles não pagaram para entrar na balsa. E tudo se resolve quando eles estão se escondendo ali na banda e o sapo do Greg começa a cantar maravilhosamente, encantando todos os outros sapos. E assim eles deixaram ele seguir até o final da viagem. E chegando lá, a Beatriz diz que eles já estão perto da casa da Adelaide, mas seria melhor acampar primeiro para ir no outro dia. Mas ela já vinha agindo estranho o dia todo. Então enquanto eles dormiam, ela saiu e o Wirt percebeu isso e foi atrás dela. Ela sim foi até Adelaide, mas o que ela queria não era ajudar os garotos, mas sim fazer com que eles virassem os seus servos. A Beatriz se arrependeu de fazer tudo isso e o único motivo de que ela começou é porque Adelaide poderia transformar ela e sua família de volta em humanos. Só que agora ela não teria coragem de fazer isso com os meninos, mesmo que fosse para salvar a sua família. Porém, isso não adiantou de nada, porque em seguida o Wirt e o Greg aparece e ela captura eles em suas linhas. O Greg fica muito decepcionado, então a Beatriz decide acabar de uma vez com todas com a Adelaide, fazendo ela respirar o ar fresco da noite. Mas depois disso, o Wirt e o Greg já haviam escapado e agora eles não confiavam mais na Beatriz, que estava sozinha novamente. Os irmãos seguiram caminhando onde
onde se encontraram com o lenhador. E de novo ele tratou de adverti-los sobre o perigo da fera. Mesmo assim eles não escutam e vão se proteger da chuva em uma casa velha que estava ali perto. Só que ela não era abandonada e eles acabam se encontrando com a Lorna, uma menina que diz que logo a tia feitiço chegaria e que eles deveriam se esconder. E quando ela chega, meu Deus do céu, que personagem macabro. Ela acaba sentindo o cheiro das crianças e vê que a Lorna está mentindo pra ela, então ela toca um sino que faz ela falar a verdade. A sorte é que ela acaba achando que o cheiro que ela estava sentindo era daquelas tartarugas negras. Ela então sobe para o seu quarto e manda a Lorna limpar a casa. Então o Wirt decide ajudá-la e rapidinho eles fazem tudo aquilo. Só que o Greg com seu sapo acabam acordando a tia feitiço, que fica muito irada correndo atrás deles. Ela tenta usar o seu sino, mas não encontra e eles entram no que parece ser um depósito. E é nesse momento que ela fala que eles deveriam sair dali, senão ela iria comê-los vivo. Então contemplamos a forma maligna da Lorna. Eles escapam pela janela e ela vai atrás deles. Então Greg fala que foi o sapo dele que comeu o sino. O Wirt tem então a ideia genial de balançar o sino e dizer para aquele espírito deixar de uma vez por todas o corpo da Lorna. E é exatamente isso que acontece. E mesmo estando curada, ela continua com a tia feitiço. Afinal, ela não era do mal de verdade. Porém, ela adverte da sua irmã que realmente é do mal, a Adelaide. Sendo que os meninos já sabiam disso. No dia seguinte, eles continuaram a sua aventura, porém o Wirt estava extremamente negativo. Parece que ele já havia desistido de encontrar um caminho de volta para casa. Ele aceitou que não seria capaz disso e já estava muito cansado e descontou todo esse negativismo no Greg, que ao contrário dele via todas as coisas de uma forma muito positiva. Então antes de dormir ele pede ajuda às estrelas e talvez por isso ele acaba tendo uma projeção astral e vive um sonho maluco cheio de nuvens, anjos e coisas bonitas. Porém nesse mundo um vento do mal havia sido liberado e o Greg foi quem conseguiu capturá-lo dentro de uma garrafa. E assim, como forma de agradecimento, a Rainha das Nuvens diz que concederá qualquer desejo ao Greg. E claro que ele pede que o seu irmão e ele voltem para sua casa, mas ela diz que infelizmente isso não seria possível porque o Wirt já se encontrava perdido no desconhecido. E diz que aquelas raízes crescendo em volta dele é o sinal de que a fera já o dominou. Então o Greg tenta resolver isso de uma outra forma. Ele decide trocar de lugar com seu irmão. Agora era ele que devia ir junto com a fera. Ao acordar, o Wirt viu que o Greg não estava ali e correndo atrás dele, acaba caindo dentro de um rio congelado. Mas a sorte é que ele é encontrado pela Beatriz. E bom, agora a pergunta é, como os irmãos chegaram até o desconhecido? Para isso temos que voltar um pouco no tempo. Era Halloween. O Wirt, apaixonado por Sarah, decide fazer uma fita especial para ela, faz a sua fantasia e vai ao seu encontro para expressar os seus sentimentos. No meio do caminho ele acaba encontrando o Greg, que havia limpado o jardim de uma senhora em troca de alguns doces. E foi lá que ele encontrou aquela rocha. E a sua fantasia era de um fantasma elefante. E o Greg, tentando ajudar o Wirt, pega a fita e leva até uns amigos da Sarah. E eles avisam que o Wirt devia se apressar, porque o Jason Vanderburker iria chamar a Sarah para sair naquela noite. E isso desconcerta a cabecinha do Wirt. Então eles vão embora e no caminho de casa ele percebe que ele não pegou a fita de volta. Então o Wirt surta ainda mais porque ele havia gravado poesias e clarinete naquela fita. E agora a Sarah e o Jason Vanderburker iriam vir juntos e dar risada da cara dele. Então eles voltam correndo e descobrem que a fita foi colocada no bolso da jaqueta da Sarah. Então, perseguindo ela, eles chegam até uma festa em uma casa e o Wirt acaba trombando com a Sarah, que convida ele para ir no cemitério. E nisso aparece o Jason Vanderburker, que na verdade era um nerd que falava super lento. Então, mesmo não querendo ir pro cemitério, o Wirt segue eles e acaba se deparando com uma cena do Jason pegando na mão da Sarah. E isso deixa ele completamente fora de si. Por isso, logo eles descobrem que o Wirt tá ali. Em seguida aparece a polícia.
fera. Os irmãos começam a correr e acabam subindo na parede do cemitério e pulando para o outro lado. E é lá que o Greg encontra o seu sapo, mas o Wirt ele está muito furioso e ele desconta toda a sua raiva no Greg, dizendo que é tudo culpa dele. E em meio a toda essa negatividade, acaba aparecendo um trem que faz eles pularem e rolarem penhasco abaixo até chegarem em um lago já inconscientes. E nesse momento o Wirt acorda junto com a família da Beatriz dentro de uma árvore se protegendo da tempestade de neve. Ele fica muito triste por tudo o que ele fez com seu irmão e ele decide que irá buscá-lo, nem que isso custe a sua morte. Afinal, ele não foi um bom irmão em vida, então não fazia mais sentido. Enquanto isso, a fera pedia para que o Greg levasse alguns objetos para ele e também que colocassem o sol dentro de uma caneca. E quando ele conseguiu esse desafio, ele já parecia fraco demais ali sentado no frio. Enquanto isso, o Wirt acaba se encontrando com a Beatriz, que acima de tudo quer encontrar o Greg e ajudar o Wirt. O lenhador, por sua parte, ouviu a canção da fera e seguindo ela, ele acabou encontrando o Greg. E ele estava se convertendo em uma árvore de Edelwood. O lenhador não sabia que essas árvores que ele cortava eram na verdade almas perdidas. O que a fera disse que não importava. Se ele não as cortasse, a alma da sua filha se apagaria. E mesmo assim ele se negou e começou a lutar contra a fera, esquecendo seu lampião para trás. Logo o Wirt chegou até lá, encontrou o lampião do lenhador e em seguida o seu irmão virando uma árvore de Edelwood. Aqui ele confessa que foi tudo culpa dele e começa a chorar. E mesmo assim o Greg diz que ele era um ladrão, que ele havia roubado a pedra dos fatos concretos do jardim da senhora Daniels e pede para que o Wirt a devolva, mas ele diz que ele vai tirá-lo dali e ele mesmo vai fazer isso, e que eles tinham que levar o Jason Fanderburker para casa, e ele diz que esse é o nome perfeito para o sapo. Só que em seguida ele fecha os seus olhos e nesse momento aparece a fera. Ele havia vencido o lenhador e queria sua lanterna de volta, mas o Wirt se negou porque ele iria usá-la para voltar para casa. Mas a fera diz que isso não seria possível para o Greg, que ele já estava muito mal. Então ele decide fazer um trato. Ele podia colocar a alma do Greg no lampião, enquanto ele estivesse aceso, sua alma continuaria viva. Wirt até pensou em aceitar, mas logo ele percebeu. A fera estava obcecada em manter o lampião aceso. Era como se a sua alma estivesse presa ali dentro. E isso fez a fera ficar maluca. Mas com uma ameaça de soprar a lanterna, ele logo se acalmou e viu que ele realmente tinha razão. Mas ele achava que aquilo não era uma decisão dele, mas sim do lenhador. Então ele deixou a lanterna com ele, libertou o Greg e foram para o caminho de casa. Wirt aproveitou para dar para Beatriz a tesoura que faria ela e sua família voltarem a serem humanos. Enquanto isso, a fera tenta fazer a cabeça do lenhador, mas isso já é tarde demais. Ele percebeu que a alma da sua filha nunca esteve ali, e com um simples sopro, ele destrói a besta. Wirt despertou nesse momento, salvando o Greg no fundo do lago, e quando eles saíram, eles foram encontrados pelo resto das crianças do Halloween, o que dá a entender que não passou muito tempo ali. Eles são levados ao hospital e logo se recuperam. A Sarah mostra a fita pro Wirt e diz que ela não tem uma toca-fitas, então eles decidem de marcar de ouvir várias outras fitas e por último essa. O Greg continuou positivo e alegre como ele sempre foi, agora junto com o Jason Fanderburker, que continua com um sino dentro da barriga dele. E além do jardim, o lenhador acaba voltando para sua casa depois de muito tempo vagando, cortando árvores e alimentando seu lampião. E para sua surpresa, a sua filha estava lá o esperando. A Lorna estava feliz com a tia feitiço, Wendcott estava feliz com sua mulher e claro, da mesma forma, a Beatriz, que voltou a ser humana junto com a sua família. E assim chegamos ao fim dessa história. E com certeza todos os sentidos atrás dela é muito mais profundo do que eu contei aqui. As teorias do que realmente aconteceu com esses dois irmãos, quem era a fera, o que era o desconhecido, eu comentei sobre tudo isso nesses dois vídeos que eu vou deixar aqui no izinho em cima lá no meu canal principal. E eu recomendo muito que você assista
vista, agora que você conhece a história toda, tudo vai fazer muito mais sentido. Ou talvez fique mais confuso, não sei. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Tudo isso me ajuda demais, certo? E claro, aquele beijo no seu coração de melão. E tchau! Então, pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo e do molde art? Gostaram ou não gostaram? Sempre estejam deixando aqui embaixo nos comentários. Como eu sempre peço aqui para vocês trazerem. Tô com uma voz meio rouca aí, como vocês conseguiram notar. Eu tô basicamente aqui gravando esse vídeo aqui de manhã para entregar para vocês aí o mais rápido possível. Que eu falei aí no começo que tá meio corrido e algumas coisas aí acontecendo e tal. Mas tô trazendo esse vídeo aqui para vocês na melhor qualidade que eu puder aí possível e da melhor forma possível também. Mas falando sobre o vídeo, da minha opinião sobre o vídeo, vocês devem saber basicamente, o canal do Nadote basicamente faz vídeos muito bons de histórias aí, como eu já falei. Ele resume a maioria dos vídeos cronologicamente. Esse daqui, ele não falou na cronologia da forma que aconteceu, ele falou na forma que acontece na série mesmo, conforme os episódios vão andando. Esse basicamente acho que é o único vídeo dele que eu conheço que foi feito dessa forma, porque todos os outros que eu vi são contados de forma cronológica nos acontecimentos, em ordem, tudo bonitinho, para quem não viu a série conseguir entender melhor. Mas nesse caso aqui, foi contado na ordem em que nos acontecimentos dos episódios mesmo, em vez de ser na ordem cronológica. Mas de qualquer forma, ainda ficou muito bem explicado, com uma edição boa e uma narração perfeita. Eu gosto bastante desse vídeo e do canal dele também. É um canal muito bom para quem quer conhecer mais sobre um desenho ou alguma história aí, mas não quer se dar o trabalho de ver a série inteira para saber sobre tudo. Então, basicamente sobre isso, o canal dele é perfeito, com a edição muito boa, como eu já falei aqui umas 30 vezes, uma narração muito boa também, e todo o resto simplesmente perfeito. Mas agora, já tendo falado a minha opinião aqui, basta vocês falarem aí a opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo ou se vocês não gostaram. Sempre tenham deixando aí os comentários aí, as críticas aí construtivas que eu sempre peço. Porque isso sempre melhora aí o meu trabalho 100% das vezes, porque eu sempre consigo saber aí o que vocês estão querendo aí que eu faça ou o que vocês estão querendo aí que eu melhore aqui nos vídeos. Mas já me estendi por tempo demais. Então, já tendo falado tudo que eu preciso falar, até um outro dia. Valeu, falou e até a próxima, pessoal.